Tem novo líder, hein? Fala galera, beleza? Ó, o Palmeiras é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o novo líder do Brasileirão. Será que vai ao mercado? Será que vai contratar o Nico de la Cruz? Será que o Cebolinha, o Everton Cebolinha, tá mesmo na mira do Palmeiras? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas antes, informado. Ó, o Palmeiras é o líder do campeonato e ontem o Rafael Veiga quebrou uma sequência aí de 24 pênaltis convertidos e tal, bateu na trave, né? Não foi nenhuma defesa do goleiro João Paulo dos Santos. E uma frase me chama a atenção porque eu quero trazer alguns bastidores desse Palmeiras líder para vocês. O Rafael Veiga disse: nem quando estava acertando era o melhor e nem porque perdeu agora um pênalti é o pior jogador do mundo. Isso tem muito de Abel Ferreira por trás, porque o técnico português trabalha muito essa questão do lado humano do jogador. Não é máquina que faz lá e vai lá fazer gols e tal. Aliás, o Abel Ferreira nem acha que o futebol é uma ciência. Você tem mais posse de bola, você ganha o jogo. Você finaliza mais, você ganha o jogo. Na cabeça do Abel Ferreira, por isso que o futebol tem essa coisa mágica, né? Tem essa coisa envolvente, apaixonante. Nem sempre o melhor nesses quesitos técnicos acaba vencendo a partida, né? Prova do que o próprio Abel Ferreira recebe muitas críticas e assim foi, por exemplo, na semifinal da Libertadores jogando contra o Atlético Mineiro. Aquela classificação que foi muito mais na estratégia. Fora essa questão do campo, o Abel trabalha muito a questão do lado humano do jogador, né? Essa coisa de quando você vence uma partida do jeito que o Palmeiras venceu o clássico contra o Santos, em que quase todos os jogadores falaram muito nessa questão do mentalmente forte, vem muito do que é o treinador do trabalho dele no dia a dia. Então o Abel Ferreira, que vem fazendo um trabalho magnífico em campo com os resultados, é muito forte e tem muito a ver essa questão do psicológico, essa questão do trabalhar as relações humanas com os jogadores, que não são máquinas. Então por isso há essa sinergia tão grande e os jogadores acabam dando muito crédito para aquilo que o Abel Ferreira bate muito na tecla internamente, que é a questão de estar mentalmente forte para conseguir um resultado e no caso do Veiga, que não é o pior jogador do mundo quando erra, mas também não tem que se achar o melhor quando acerta. É o trabalho do técnico português. Antes de dar a notícia de mercado do Palmeiras para vocês, a Centauro. Ó, o Palmeiras vai ao mercado? Sim, o Palmeiras vai ao mercado nessa janela de transferências. Muitos nomes começam a ser especulados. Deixa eu trazer um que ficou no noticiário do Palmeiras no final de semana, ou melhor, agitou os torcedores também nas redes sociais e eu fui atrás. Everton Cebolinha, jogador, né, do Benfica, jogador que inclusive está já de férias no Brasil. O Cebolinha é um jogador que ainda não tem assim um futuro certo no Benfica. Muito se fala de emprestar o Cebolinha, porém, eu conversei com uma pessoa do Benfica e essa pessoa é da minha total confiança, me disse o seguinte, que ninguém do Palmeiras procurou o Everton Cebolinha ou procurou o Benfica querendo saber informações do Everton Cebolinha. Essa pessoa do Benfica, ela é muito clara, muito correta, nunca me deixou na mão, vamos dizer assim, numa apuração e crava que não houve nenhum contato do Palmeiras entre clubes para sondar a história do Everton Cebolinha. E do lado do Palmeiras, o que vem é muito assim, olha, nada, absolutamente nada de Everton Cebolinha. E aí me deram algumas justificativas. A primeira, o jogador na posição, né, que joga de lado de campo, jogou muito tempo assim na seleção brasileira, no Fortaleza e tudo mais. É um jogador de muita velocidade, é um jogador que faz gols e tal, mas nessa posição você tem alguns atletas, né? Você tem, por exemplo, um Rafael Navarro que faz essa função também de lado, você tem o Dudu que é titular absoluto, você tem o Rony que tá jogando como centroavante, mas também faz essa função de lado, o Gustavo Scarpa, você tem o Veiga que cai ali pelo lado. Então assim, me disseram que tipo o Everton Cebolinha não seria esse jogador para você contratar e para chegar e jogar. É um jogador que você já tem muitos atletas e atletas importantes nessa função. Então por isso, nem Benfica nem Palmeiras falam sobre essa questão de Everton Cebolinha. E o Nico de la Cruz, hein? Jogador uruguaio, jogador do River Plate, jogador de seleção. É um jogador que desperta muito interesse no mercado e o Palmeiras busca um jogador nessa posição. Vamos recapitular, né, que o Jailson teve aquela lesão de ligamento, fez cirurgia, só vai voltar mais pra frente, né? Ainda tem pelo menos 5 meses aí para recuperação. E o Danilo
desfalcando o Palmeiras porque está servindo a seleção brasileira. Então você não tem essa possibilidade de ter ali um jogador naquela posição. Tudo bem que Jailson e Danilo têm características diferentes, né? Jogou o Gabriel Menino, por exemplo, o clássico contra o Santos. O Nico Dela Cruz é um jogador que desperta muito interesse no Palmeiras. O Palmeiras entende que seria um jogador que cairia como uma luva nesse time do Abel Ferreira. O Abel Ferreira acha ele um grande jogador. Só que o que acontece? O Palmeiras já tem mais ou menos uma ideia de quanto custa e quanto sairia a operação Nico Dela Cruz. E isso não foi de agrado do Palmeiras. O que eu ouvi foi, o Palmeiras acha que é caro, é um jogador caro. E ainda tem um outro detalhe importante. É um jogador que está sendo muito oferecido no mercado brasileiro. Já foi oferecido a outros clubes, por exemplo, ele foi notícia no Botafogo. Existem outros clubes também que se interessam pelo Nico Dela Cruz. Então o Palmeiras vê nesse momento esse jogador como caro e um jogador que está, entre aspas, num leilão, sendo oferecido para vários clubes e parece que quem pagar mais leva. Então o Palmeiras não se anima com essa possibilidade, mas nessa janela vai trabalhar bastante para ter um jogador nessa posição, que é a posição de volante. Lembrando que o Palmeiras não quer se desfazer do Danilo. Vai ser muito difícil o Danilo sair nessa janela, apesar do assédio, apesar, de vários clubes ligarem para saber informações, porque a presidente Leila Pereira já disse que o Palmeiras não é um clube que vai fazer caixa, e sim um clube que vai conquistar títulos. Então é isso, meus amigos. Mas o Palmeiras está de olho no mercado para contratar, porque não vai ter o Jailson nessa temporada. Curtiu o vídeo? Tá esperando o quê?